Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, Mateus, o Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, capítulo de número 8, no verso de número 23 ao 27, o tema é Jesus apazigua a tempestade. Aleluias. Quem crê que Jesus está no teu barco diz amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Amém? Somente até aí. Sente louvando a Deus. Glória a Jesus. Como nós podemos observar neste texto sagrado, que Mateus diz que, e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, ou seja, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Primeiro ele entra no barco, e os seus discípulos o seguem. Às vezes nós aceitamos Jesus, ou Ele nos aceita, nós começamos a o seguir. Ele entra no barco, os discípulos dele o seguem. Às vezes nós estamos seguindo a Cristo e passamos por momentos de provações, a qual Ele testa a nossa fé. Imagino que neste momento a fé dos discípulos foram testadas. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. De repente, no meio do mar se levantou uma tempestade tão grande que as ondas cobriam, aleluias, o barco. Imagina você em um barco. Imagina nós em um barco. Para quem não sabe nadar, o sufoco é maior, né? Mas também a gente que sabe nadar, também a gente passa pelo sufoco. Porque às vezes você está ali no meio da tempestade e vem aquela tempestade tão grande que vento sopra, trovoadas, e você ali no momento até esquece que sabe nadar. Mas eu quero trazer essa palavra para mim e para você neste momento. Às vezes nós estamos com Jesus, nós começamos a seguir a Cristo, e de repente começa do nada uma tempestade sobre as nossas vidas e não compreendemos. Nós nos deparamos como os discípulos, ficamos atônitos. Nós começamos a clamar por Jesus. Nós começamos a o despertar. Jesus estava na popa do barco dormindo, os discípulos descem na popa do barco e o desperta e diz: Mestre, não te importa que perecemos? E Jesus vai, levanta e diz: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, o repreendeu o vento, os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.
Mas dentro desta palavra, Deus fala para mim, para você, fala para nós nesta noite: não tema diante da tempestade, não tema diante das ondas que tentam submergir o teu barco. Não tema diante das adversidades que sobrevêm de forma de tempestade sobre a tua vida, mas fique firmado em Cristo. Se Ele estiver no barco, a tempestade, ela não vai ser impedida, mas ela não vai te naufragar. Às vezes, se eles não tivessem passado por este momento, por este evento, eles não teriam presenciado o milagre. Mas eles tiveram que passar para ver o tamanho do poder do Jesus a qual servimos. Então eu digo para vocês nesta noite: fique firme no Senhor. Fique firme, porque Ele é fiel para cumprir as promessas na tua vida. Ele é fiel para te guardar. Mas o que devemos fazer é permanecer fiel. A palavra do Senhor fala sobre a parábola dos 2 alicerces, dizendo: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é compará-lo-ei ao servo prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. Fala de confiança, fala de firmeza e de estrutura. E veio sobre eles as correntes, bate ventos, rios e correntes bem forte sobre a casa, e não cai, porque está edificado sobre a rocha. Então, se você está na direção certa, na posição que Jesus quer, se você está preocupado em cumprir a vontade do Senhor, somente descansa no Senhor. Às vezes não é fácil. Às vezes você quer pular, aleluia, abandonar o barco. Às vezes você quer sair, aleluia, nadando a nado, mas não tenta pela sua própria força. Faça como os discípulos, desperta Jesus, começa a clamar e dizendo: Senhor, tem misericórdia, nos salva, porque estamos perecendo. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. E outra palavra diz: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas. Então Ele é fiel para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, para estender as mãos na hora que você precisa. Ele está contigo. Então não temas a tempestade, não temas a dificuldade, a adversidade, as afrontas, as perseguições. Não temas, somente confia no Senhor Jesus. A única coisa que você não pode perder é a sua conexão, a sua comunhão com Ele. Pode falar o que quiser de você, pode te julgar, te criticar, pode fazer o que quiser, mas se você tem a consciência limpa diante de Deus, fique firme. Ele está no controle, Ele está no teu barco, Ele está na tua vida. Não tenta nadar com os teus próprios braços, não tenta, aleluia, com a sua própria força, mas vai para o joelho, clame a Ele, Ele é fiel e justo para te responder. Eu agradeço a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor.